Bom dia, bom dia! Hoje, dia 28 de julho de 2026, né? Hoje eu estou fazendo aniversário de casamento, são alguns anos. Olha que bênção, né, que Deus me proporcionou. É uma bênção, né? Estou com a minha esposa, estamos aqui com saúde, na presença de Deus. E você é o nosso convidado aqui para essa leitura da Bíblia capa a capa, nessa maratona que começou lá no dia 1º de março de 2026. E hoje são 150 dias fazendo essa leitura para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção, né? Eu só tenho que agradecer. Então, que Deus abençoe, e nós vamos iniciar fazendo a oração, agradecendo a Deus. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, por esse dia que está amanhecendo, pelo raiar de sol que vai acontecer. Ó Senhor, por estar aqui firmes na Tua presença, nos dê entendimento na leitura da Tua palavra. Eu agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós iniciamos aqui a leitura de 1 Reis 7 e 8, 2 Coríntios 2, 1, Salmos 150 e Provérbios 28. 1 Reis 7, versículo 1, o palácio de Salomão. Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as dispensas, que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas, todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de... Bom dia, Maria. Nós estamos lendo aqui 1 Reis, versículo 8. 1 Reis, capítulo 7, versículo 6. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de salão do julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e o de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo
tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. 1 Reis 7, versículo 13. A tarefa de Hurã. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice, que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice, especializado em bronze, e a sua mãe era da tribo de Naphtali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. As 2 colunas de bronze. Hurã fundiu as 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 m de diâmetro, e colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitada com um desenho de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham formato de lírios, mediam 1,80 m de altura e foram colocadas numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. E em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. Aqui ficava do lado sul se chamava Jaquim, e aqui ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em formas de lírios feitos de bronze estavam no alto das colunas, e assim foi terminado o trabalho das colunas. 1 Reis, capítulo 7, versículo 23. O tanque de bronze. Hurã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos, a sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora com as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros. As carretas de bronze. Hurã fez também 10 carretas de bronze, cada uma media 1,80 m de comprimento e 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras. Nesses painéis haviam figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras, acima e abaixo dos leões e dos touros, havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça, com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem e os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze.
Havia 4 apoios nos cantos debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta, e os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras que cobriam todo o espaço que havia ao redor dessas figuras. Havia desenhos em espiral. Foi assim então que as carretas foram feitas, todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Hurã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Lista resumida dos objetos do templo. Hurã fez também caldeirões, pás, bacias. Assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Essa é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze e 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Hurã fez para o rei Salomão era de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos e por isso o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 do lado sul e 5 do lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo, que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Vamos agora para 1 Reis 8, versículo 1. A arca da aliança é levada para o templo. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos dos grupos de famílias de Israel para ir encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus, de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas no mês de Etanim, que é o 7º mês, quando todos os chefes chegaram e os sacerdotes pegaram a arca da aliança e os levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus com todos os seus equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da arca da aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas, touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente do lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as suas placas de pedra,
que Moisés havia colocado ali, quando, no Monte Sinai, o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesse resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Salomão fala ao povo. Aí Salomão virou-se e olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. E depois disso, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que eu tirei do Egito o meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo, a fim de ser adorado nele, mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar de meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei do templo um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. 1 Reis 8, versículo 22, Salomão ora a Deus. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou de frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima do céu, nem embaixo na terra. Tu cumpres a aliança que fizestes com o teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder cumpristes a promessa que fizestes a Davi, o meu pai. No dia de hoje todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizestes ao meu pai, quando lhe dissestes que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel. Tanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado como ele obedeceu. Portanto, a Deus de Israel, faze-me com que se cumpra aquilo que prometestes a Davi, meu pai, o teu servo. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que eu te faço hoje. Olha de dia e de noite para esse templo e o lugar que escolheste para nele serem adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar, escuta as minhas orações do teu povo, quando ele orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até aqui o teu altar nesse templo, e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merece.
quando for pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a esse templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que destes aos teus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem, depois que os tiveres castigado, escuta-os do céu, perdoa o pecado do rei do povo de Israel, ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta terra, que desde o teu povo, para ser deles para sempre. Quando nessa terra houver falta de alimentos, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção desse templo e orar, escuta a sua oração. Lá do céu, lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra e que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar de tua fama, das grandes coisas que tem feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para esse templo, ouve a sua oração lá do céu onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que esse templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolhesses e para este templo que eu construí em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações, ó Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção dessa terra que destes aos nossos antepassados, desta cidade que escolhesses e desse templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles, do teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti, e a tua revolta contra ti, e faze com que os seus inimigos os trate com bondade. Eles são o teu povo que tiraste daquela fornalha acesa do Egito. Ó Senhor nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei, e escutes as suas orações. Sempre que eles te chamarem pedindo ajuda, tu o escolhesses entre todos os povos para ser o teu povo, conforme lhes disseste por meio do teu servo Moisés,
quando tirasse do Egito os nossos antepassados. 1 Reis 8, versículo 54, Salomão abençoa o povo. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para o povo, para todo o povo que estava reunido ali. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele nunca nos deixe e nem nos abandone. Que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e ensinos que Ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor nosso Deus lembre sempre dessa oração e dos pedidos que eu fiz, que Ele, amém, Maria, e que o Senhor nosso Deus lembre sempre dessa oração, dos pedidos que eu lhe fiz, que Ele sempre tenha misericórdia de todo o povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro, e que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor nosso Deus, obedecendo todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. A inauguração do templo. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas, como ofertas de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou, a fim de ser sagrada para Deus, a parte central do pátio que ficava em frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e as ofertas de cereais e a gordura dos animais que ainda haviam sido trazidos como oferta de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoravam durante 7 dias a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate do norte até a fronteira do Egito no sul. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Aqui a gente finaliza a leitura de 1 Reis 8, está no Velho Testamento. Nós vamos agora para 2 Coríntios 1, ele está aqui no Novo Testamento, e nós vamos ver aqui então o que Paulo fala para a gente aqui, né? Então, 2 Coríntios 1, versículo 1, saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, amém, né? Escrevo junto com nosso irmão Timóteo essa carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto, e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acácia. E que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. A ajuda de Deus nos sofrimentos. Louvado seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo,
assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Que desse modo a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperanças de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança com certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos de que ele nos dará. 2 Coríntios 1, versículo 12. Paulo muda os seus planos. E é disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, também pelo poder da sua graça e não pela sabedoria humana. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem, só em parte, mas espero que chegue a nos compreender completamente, para que no dia do nosso Senhor Jesus, vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Eu estava tão certo de tudo isso, que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia, e também na volta, a fim de conseguir ajuda para a minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que, ao fazer meus planos, penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, e o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus, pois é o próprio Deus que nos dá e nos dá a nós e a vocês a certeza de estarmos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é garantia das coisas que ele guarda para nós. Eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece o meu coração, a fim de evitar aborrecimentos para vocês. Resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Amém? Aqui a gente encerra então o segundo livro, o 2 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos então para o nosso devocional, que é os Salmos de número 150, né? Então aqui nós temos aqui um marco histórico, porque estão sendo 150 dias fazendo essa leitura
dessa jornada da Bíblia capa a capa, né? Obrigado aí pela presença, Maria, e que Deus abençoe. Salmo 150, louvem a Deus, o Senhor, aleluia. Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros, todos os seres vivos, louvem o Senhor, aleluia. E agora, finalizamos agora o nosso devocional com Provérbios de número 28. Hoje é dia 28 e nós vamos ler o Provérbios 28, escrito pelo rei Salomão. Versículo 1: os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém quem anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem a gasta tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo. Mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta.
Muito bem, aqui então nós fizemos a leitura de Provérbios 28, com 28 versículos. E o versículo que eu marquei, já postei no meu stories, no Instagram de hoje: quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Que você não confie em você mesmo, que você procure confiar em nosso Deus, para que você tenha esses ensinamentos sábios e também segurança. Amém? Então nós vamos fazer aqui a oração, finalizando a leitura de hoje. Senhor, eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, que não tem fim. Obrigado pela leitura de hoje, uma leitura extensa dos livros aqui que nós lemos, os livros aqui de 1 Reis 7 e 8, de 2 Coríntios 1, do Salmo 150 e do Provérbios 28. Muito obrigado, porque foram muitos ensinamentos. O Senhor nos dê aqui, fora esse entendimento, um discernimento dessas palavras. Abençoa aí a Maria, que esteve presente até agora, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando o dia dela, a família dela. Abençoa o Fernando, que deve estar em viagem. Abençoa a minha vida, o meu aniversário hoje de casamento. Muito obrigado por esse dia, que seja um dia assim fantástico, extraordinário. Fica comigo, Senhor, fica conosco. É a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, amém aí para a Maria que acompanhou, amém aí para as pessoas que estarão assistindo aí e vendo nessa leitura do dia de hoje, e desejo um dia extraordinário na presença do nosso Jesus Cristo. Amém? Até amanhã.